Vamos continuar então as nossas ministrações sobre a graça de Deus. Amém? Você está desejoso por ouvir a graça e experimentar a glória do Senhor? Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos pedir para Deus revelação. Pai, em nome de Cristo Jesus, pedimos a Tua glória nesse lugar. Já experimentamos o poder da Tua presença no meio da adoração, mas queremos experimentar a revelação do Senhor agora. Por isso, deposita em nós, Deus, um coração, Senhor, sujeito à Tua palavra. Nos dá posicionamento. Coloque em nós o zelo pela obra e também pela Tua palavra. Ensina-nos a Te adorar, a Te amar, e revela-nos, Senhor, acerca de que estamos estudando, sobre a graça do Senhor, princípios importantes para que nós possamos sair da maldição da lei e andar debaixo da bênção da graça. Em nome de Jesus nós pedimos a Tua glória nesse lugar. Amém. Fala assim comigo: em nome de Jesus, eu declaro que os meus ouvidos e o meu coração estão abertos para a palavra de Deus. Meu coração deseja absorver a palavra de Deus e se encher da graça do Senhor. Eu declaro que sobre a minha vida a palavra de Deus repousa em nome de Jesus. Amém. Agora dá uma palavra de bênção para o irmão que está do seu lado. Declara algo na vida dele. Fala algo de Deus para ele aí. Fala: Deus é contigo, a palavra vai te encher, vai te renovar. Amém. Em nome de Jesus. Muitas pessoas faltando hoje também, né? Oh Deus, a Paula também não está aqui, está assistindo a gente em casa. Está um pouco enferma ainda, ela fez uma pequena cirurgia na sexta-feira e está se recuperando, amém? Coisa simples, mas tem incomodado ela. Então ela está em repouso hoje. Hoje à noite ela não pôde vir, mas está lá nos acompanhando. A Lúcia também está bem melhor, né? Está ainda um pouquinho inchadinha, não está andando ainda. Tem que estimulá-la a andar. Solta um rato lá dentro do quarto, seu Valdemir, que aí ela levanta e sai correndo. Nós temos que estimular os irmãos a se exercitarem. É uma estratégia boa. Vem com um ratinho escondido assim de plástico. Um rato! Ela vai levantar correndo. Ela fala: quer matar de susto, homem. Amém. Mas esteja orando por elas, amém? Sempre que tiver alguém enfermo, traga aqui o papel, a gente ora, amém? Tem a mamãe da Vitória, o Enzo, que está doentinho. O Enzo está lá também adoecidinho, mas em nome de Jesus ele já está sendo curado pelo Senhor, amém? Enquanto nós adorávamos aqui, os anjos do Senhor iam visitando as nossas famílias, amém? Creia nisso. Bom, no penúltimo domingo passado eu falei sobre a família, eu dei até um quebra no estudo de Gálatas, e ministrei especificamente sobre a importância do posicionamento da família com seus membros, né, com seus parentes, em relação à obra. E eu quero falar hoje, dando continuidade ao domingo retrasado, que eu falei sobre a graça de Deus sendo provada na experiência, que Deus, Ele é um Deus, né, que já levou de nós toda a enfermidade. Eu falei: eu já estou curado. E toda condenação Deus também já removeu. Fala assim: eu não sou condenável mais. Então repousa sobre você a doce graça. E o texto que nós lemos lá de Gálatas falava que a abundante graça e o dom da justiça já estava depositado em nós. E nós temos o penhor do Espírito, o Espírito Santo habitando em nós. E essa é uma das maiores provas que a graça do Senhor habita em você. Amém? Quantos são agraciados pela presença de Deus? Então, como nós temos aprendido, sabemos que somos justificados pela fé. A fé pela experiência, temos experimentado a graça de Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Se você nasceu de novo, serve a Deus, não tem voz do inferno nenhuma que pode mentir acerca da sua vida para falar que você é um derrotado. Você não é um derrotado. Você nasceu para pisar a cabeça do diabo. Você nasceu para vencer as obras do maligno e para triunfar sobre toda investida contra a tua vida. Você nasceu para ser cabeça. Fala: eu nasci para ser cabeça. Olha para o seu irmão e fala assim: ô cabeça. Eu brinco com a minha esposa, eu falo: cabeça, cabeça. Ela para de me chamar de cabeça. E eu brinco com ela, ela vai ficar brava. A cabeça está me ouvindo lá em casa. Cabeça, nós somos cabeça. Eu falei: eu sou cabeça. Eu falei: eu não sou cauda, eu sou cabeça. Eu nasci para vencer.
Você nasceu para ser vencedor. E nós podemos constatar isso na experiência, na prática, mas eu também quero dizer que as Escrituras te garantem isso. Que a Escritura de Deus, as palavras do Senhor, garantem a você que você é vencedor. Aleluia. Só quem é vencedor dá um glória a Deus. Só quem é vencedor contra as obras do inferno, contra a infertilidade, contra a falta de provisão financeira, contra a pobreza, só quem é vencedor fala glória a Deus. Então podemos experimentar isso na prática. Temos experimentado isso. Os irmãos têm sido abençoados, sim ou não? Sim. Deus tem abençoado a sua vida? Sim. Aleluia. Agora isso é promessa de Deus. Deus escreveu acerca disso. Sabe, os legalistas judaizantes, aquelas pessoas que andam debaixo da lei, na época de Jesus ensinava que o crente precisava ser circuncidado para ser salvo. Eles precisavam fazer aquela cirurgiazinha da fimose. O judeu, ao 8º dia era feito assim, tirava lá aquela pele que cobre o pênis, e ali era um sinal da aliança. Eles diziam que somente pela circuncisão alguém poderia se tornar filho de Abraão, filho de Deus, porque a promessa estava em Abraão. Deus é uma promessa, e para você fazer-se participante da promessa, havia necessidade de circuncidar. Houve um povo que quis fazer aliança com Deus, com os filhos de Abraão, lá com os filhos de Jacó, e aí, depois de terem feito a aliança, então eles falam assim: é melhor então que vocês se circundem, façam essa cirurgia aí, para poder declarar que vocês são filhos de Deus. E o resultado é que eles fizeram. Então Deus aceitou esse povo diferente. Só que isso era na velha aliança, isso era lá com Moisés, era lá com Jacó. Na nossa, toda a circuncisão já está em nosso coração. Fala: meu coração é circuncidado. Então Paulo nos mostra, o apóstolo Paulo, que é o ministro da nova aliança, trazendo a palavra de Cristo Jesus, veio depois de Cristo, foi um dos únicos apóstolos que não andou com Jesus, mas que recebeu a revelação do Evangelho com Jesus. Ele nos diz que nós nos tornamos filhos de Abraão, não quando nos circuncidamos, mas quando cremos como ele mesmo creu. Porque Abraão creu, então você também crê, você vai se tornar participante de todas as promessas que haviam para Abraão. Quantos querem participar das promessas que haviam para Abraão? Abraão foi o primeiro a respeito do qual se diz que creu em Deus. Onde se diz a primeira vez que alguém creu em Deus, foi Abraão, está na Bíblia. E assim, quando cremos como ele creu, nos fazemos como ele, nos nossos relacionamentos com Deus, na mesma base em que Abraão se relacionou, participantes das promessas de Deus. Então abra aí agora a Gálatas 3, verso 6. Você que vai se fazer hoje mais que vencedor, participante da promessa. Amém? Fala: a promessa é para mim. Só quem é vencedor, poucos o falaram, a promessa é para mim. Gálatas 3, 6. Olha só o que escreve aqui Paulo. Gálatas 3, 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Porque ele creu, ele se tornou justo. Verso 7. Sabeis, pois, que os da fé é que são filho de Abraão. Quem é que é filho de Abraão? Quem é que é filho de Abraão? Fala: os da fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quem são os da fé? Tem alguém da fé aqui? Fala: eu sou da fé. Eu creio. Fala: eu creio. Então, se você crê, você é abençoado com ele. Aleluia. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá
Aleluia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Fala, receber por fé o Espírito. Olha, irmãos, quando Abraão já estava velho e sem filhos, ele tinha lá 90 e poucos anos de idade, Deus lhe prometeu uma posteridade. Ele falou: você será pai de multidões. Imagina você velho, já improdutivo, né? Ele já devia ter problemas de ordem sexual, não tinha mais, né, disposição como era jovem, já não cria mais, e por mais que ele ainda fosse o homem, podia ter virilidade, aí ele estava casado com Sara, que também era bem velhinha. Ela estava na menopausa ao cubo, 90 e poucos anos. Imagina, podia sair coelho daquele mato? Não dava, porque ela também era muito velha. E bem velho, Deus promete para ele uma posteridade. Considere isso aqui: Deus fez uma promessa a Abraão quando não havia chances naturais de acontecer. Então veja, às vezes você está vivendo momentos de limite e acha que nada é possível porque já passou a sua idade, já passou o seu tempo, já passou a sua chance, você não estudou como tinha que estudar, você não fez por onde, você não merece porque você não trabalhou o tempo que tinha que trabalhar para conquistar tal avanço financeiro, né, profissional, né, cargos novos em nome de Jesus. Você pode ser que se sinta um Abraão já velho, diante de algumas promessas, mas Deus fez uma promessa para Abraão, independente da condição que ele estava. Então isso é algo poderoso, que Deus não vê como o homem vê. Deus não olha a tua limitação, e é melhor, Deus até espera você achar que não pode nada, para Deus operar o pode tudo na tua vida. Amém. Abraão também creu em Deus nessa hora. Na hora ele disse, Deus falou: eu te darei filhos. Ele creu, a esposa dele riu, mas ele não, ele creu, até corrigiu a esposa. E era impossível ele ser pai naquela idade, mas Abraão creu. Ele creu que era possível. E como resultado, a fé de Abraão lhe foi imputada como justiça. Quer dizer, aquilo que não era certo, que não era para dar certo, Deus justifica, Deus dá condições para que ele fosse aceito como justo, por causa da fé, e recebesse a promessa. E ele viu só um pedaço da promessa, e a promessa que estava sobre ele hoje repousa para aqueles que creem em Deus, creem em Jesus Cristo, que não andam segundo a lei do merecimento. Sabe, todo aquele que confiar em Deus sem confiar em seus próprios méritos é feito filho de Abraão. Esse é o grande detalhe. Às vezes nós confiamos naquilo que podemos e não confiamos em Deus. Por quê? Eu posso. Se eu posso pegar meu carro e fazer uma viagem para São Paulo, qual a confiança que eu tenho em Deus, irmão? Qual a confiança que eu preciso? O que eu preciso crer? Não, eu acho que eu posso pegar meu carro aqui e ir para São Paulo. Agora a confiança é: eu posso pegar meu carro aqui e chegar na África. Se você puder imaginar, né, um pastor doido andando de carro em cima do mar. É isso que eu estou falando para você. Porque essa é a fé, é crer. Mas eu não posso, é impossível. Ainda não lançou os carros anfíbios, né? Tem alguns carros que são quase anfíbios, porque dentro do carro tem perereca, ali tem sapo, pernilongo, né, barata. Mas não tem um carro anfíbio ainda. O seu pastor não tem um carro anfíbio, um carro submarino. Mas se há algo impossível aos olhos do homem, é aí que entra a justiça de Deus. Quais coisas são impossíveis para você? O que hoje para você tem sido algo que não dá para acontecer? Família mais próxima, restauração de casamento, né? Restauração dos filhos, restauração de ministério, novas oportunidades de negócio. O que é impossível para você? Sabe por que às vezes ainda não aconteceu? Porque você ainda tenta lidar com a força do teu braço, na tua sabedoria natural, e não descansa em Deus. A hora que você encontrar o descanso em Deus e falar assim: porque eu creio, Deus fará o que Ele prometeu. Porque está escrito que as bênçãos que foram prometidas a Abraão
hoje são liberadas sobre a minha vida. Amém. E sabe qual são as bênçãos? É a justificação e o dom do Espírito, o presente do Espírito Santo. Ele diz aqui no verso 9, que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Essa é a bênção. Você recebe a justificação e recebe no verso 14, pela fé, o Espírito prometido. Para isso, quero que você entenda que você não precisa fazer nada, absolutamente nada, para ser abençoado. Basta crer. Basta crer em Deus. Se você crê em Deus, será tremendamente abençoado. Crê você nisso? Espero que seja algo muito interessante que vocês estão compartilhando aqui, porque se não for, eu vou querer pegar. Amém? Então tá bom. Há 2 princípios na vida. Pode olhar para mim, são meninos, eles estão aprendendo. Há 2 princípios na vida. Em Gálatas 3, verso 11 e 12, nós lemos que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Pela lei ninguém é justificado. O que é a lei, irmãos? A lei é: eu faço algo para Deus me aceitar. Você nunca vai ser 100% perfeito para Deus aceitar você. Se você pensa que tem que ser perfeito para poder casar, tem que ser perfeito para fazer um curso, tem que ser perfeito para abrir a sua casa, para ter uma célula, tem que ser perfeito para liderar uma célula, olha, irmão, se prepara, porque então você vai casar na idade de Abraão. E olhe lá. E a hora que você tiver a idade de Abraão, a tua noiva olhar para você e falar assim: mas o teu rosto agora é imperfeito, porque você está cheia de ruga, seu nariz cresceu, suas orelhas estão enormes, porque quando a gente fica velho, o nariz cresce, a orelha também. Imagina o teu pastor velho, olha o tamanho da minha napa. E eu tenho uma orelhinha boa, a orelha do Rodrigo pequenininho. Tem uns irmãos que tem uns orelhão, não vou falar nada, mas tem uns irmãos que tem uns orelhão aqui. Mas eu tenho um orelhão. Os irmãozinhos, tinha um vô, ele morreu com 94 anos. Em 94, meu vô Miquelin, né? Miguel Anjo, o nome dele, a gente chamava de Miquelin. Italianão, magrinho. E o nariz dele era enorme. Até apontava para baixo, acho que pesava. E a orelha dele era grande também. Ele era carequinha. Eu não vou ficar parecido com ele, porque na idade que eu estou, não fico mais, né? Meu careca vai ser bem suave. Não vai ser um careca que nem alguns aí que já são demais. Mas então meu avô tinha essa aparência. Então, se você quer ser perfeito para poder um dia liderar uma célula, se você quer ser perfeito para poder casar, se você quer ser perfeito para poder assumir uma posição de gerência no seu trabalho, se você quer ser perfeito para poder ter a sua empresa, como é o top of mind de Santos, logo nós vamos ter notícia aí da bênção, hein? Como chama a empresa? Mas antes da Pontuar, foi para Pontuar. A Pontuar vai receber o prêmio de Top of Mind. Não é graça de Deus na vida do Rodrigo? É muita graça de Deus, porque eu acompanho certo o Rodrigo e eu falo assim: o Rodrigo às vezes não consegue entregar nos prazos, não é verdade, Rodrigo? Não consegue fazer o serviço no tempo certo de fazer. Eu sei, eu ando perto dele, eu vejo a agonia dele, mas a graça de Deus alcançou o Rodrigo e ele é reconhecido como uma Top of Mind de ar-condicionado, a empresa mais conhecida em ar-condicionado da Baixada Santista. Isso é muita coisa, é graça de Deus na vida dele, aleluia. Há 3 anos atrás, Rodrigo começou comigo, ele lavava louça em casa, e a Cláudia trabalhava vendendo roupa. Ele ficava lá lavando louça e vendia pela internet. Eu lembro um dia que eu fui comprar um ar-condicionado, como chama o menino? Márcio, que era um instalador, e indicou comprar uma máquina dele. Aí eu liguei para ele, ele chegou com uma motoca, uma vermelhona, como chamava aquela motoca, Rodrigo? Uma Cruiser. Aí chega o Rodrigo, a moto era até arriada, ele grandão naquela moto. Aí eu combinei com ele para pagar o ar-condicionado, e aí ele me falou: você é pastor, tal igreja videira. Ele já tinha fuçado no site e foi procurar, e a história da vida dele, que ele começou a vir, trazia de moto, deixava a Júlia, pegava o Rodriguinho, de moto, deixava o Rodriguinho, e a esposa não vinha.
que a esposa era muito fechada, tinha muita marca, machucado de outros ministérios, e ele lá, e aí, vamos lá almoçar comigo, Rodrigo, quero te conhecer mais. Falei do projeto, né, que nós viemos aqui para plantar a igreja videira. Estávamos lá na Pedro Lesse, e ele foi lá, daqui a pouco veio Cláudia, e começou devagarzinho. Eu lembro quando ele começou a fazer mais negócios, e foi procurar a primeira loja, lá perto do Sesc, lá perto do Previdência, né? Epitácio Pessoa, era uma salinha pequena. A Cezinha foi trabalhar com ele, né? Salinha que você, para ir no banheiro, você tinha que subir uma escada espiral. Se o cara tivesse apertado, lascou. Ainda bem que tinha por isso que eu entendi que tinha um esguicho, uma mangueira com um esguicho na escada. Era uma escada apertadinha. E aí ele chegava lá em cima, tão pequena. Hoje o Rodrigo está recebendo, depois de só 4 anos, nem isso, 3 anos estão com isso. O título, né? Top of mind das empresas de ar-condicionado, a Pontuar. Isso não é glória de Deus? O irmão fez algo para merecer? Fez nada. Se fosse por merecimento do Rodrigo, eu tinha falido. Mas é porque a graça de Deus alcançou a vida do Rodrigo, e a graça de Deus foi suficiente, e ele hoje experimenta das promessas da bênção de Abraão. Está aí trocando de carro. Antes andava de motoquinha, agora anda de, como chama esse carro que você tem agora? Sentra e a Cerela. É o Sentra aqui e a Cerela. Olha que bênção. Irmão que sempre teve um coração de ajudar. Quando nós estamos fazendo uma vaquinha aqui, uma oferta alçada, vulgo vaquinha, para comprar um projetor novo, o irmão sentiu no coração e doou a televisão que precisava. Olha, um coração dilatado, sempre e nunca com um coração para trocar com Deus. O resultado que Deus dá além do que a gente pensa, porque a graça do Senhor não vem com base no merecimento. O casado, você que é casado, você não merece a esposa que você tem. É a graça de Deus. Porque se você fosse merecer alguma coisa, você ia casar com Exu Caveira. Se fosse merecer alguma coisa, está lascado. Pastor, mas de vez em quando parece que bate um negócio nela. Não, você ora um pouco mais. Você ora um pouco mais que está resolvido. Mas eu quero dizer algo para você: você não merece. A palavra de Deus diz que quem encontrou uma esposa encontrou o favor de Deus. Sabe o que é favor? É a graça de Deus. Aleluia. Eu não mereço a minha esposa, eu não mereço meus filhos, eu não mereço. Quando eu penso que eu mereço, aí eu só recebo castanhada na cabeça, porque o que eu mereço é uma castanhada boa na cabeça. Mas Deus me alcançou com a sua infinita graça, e a palavra do Senhor me garante que essa graça é para aqueles que creem. Quantos creem na graça de Deus? Então veja, ninguém pode ter um relacionamento com base na lei do merecimento, porque todo mundo falha. Então se você pensa que você guarda tudo a lei certinho, tira o seu cavalo da chuva, que algumas coisas você falha. Mas somente podemos ter um relacionamento correto com Deus quando nós somos justificados. E nós somos justificados pela bondade de Deus, porque Cristo morreu naquela cruz. Toda a justificação necessária para a tua vida você já recebeu. Por isso que você precisa crer em Cristo. Se você está aqui, nos visita, não crê em Jesus, se você não crê, você não faz participante da graça dele, porque a graça é mediante a fé. Se você crê que ele morreu pelo teu pecado, então você que tinha um monte de erro atrás, quantos aqui já erraram muito lá atrás? Quem nunca errou na vida, levante a mão. Mentiroso, cara de pau, ordinário. Alexandre, logo. Todos nós erramos. Ele me dá essa liberdade, amém, Alexandre? Não fique mal comigo, porque eu te chamei de ordinário aqui. Você está muito cara de pau para fazer isso. Todos nós erramos muito na vida, não merecemos nada. Falei, eu não mereço nada. Falou o que eu merecia. Era umas 40 chibatadas menos uma. Porque eu sou coisa ruim. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: eu sou coisa ruim. Coisa ruim. Eita, eu tenho uma língua ferina. Eu quando quero falar mal, falo rapidinho mal. Já falou mal? Quando você quer falar mal, quando você inventa de fazer fofoca, olha pro irmão do lado e fala assim: sou fofoqueiro, viu?
Deus. Mas a graça nos alcançou. E porque eu tenho intimidade com Deus por causa da graça, olha que interessante. Antes eu tentava não pecar para ter intimidade com Deus. Agora eu tomo posse da graça, fico livre para entrar diante da presença de Deus, porque tem um monte de gente na lei do merecimento falando assim: eu não posso ir diante lá de Deus porque eu falei mentira agora há pouco. Eu não posso me aproximar de Deus porque eu fiz um monte de coisa errada. Aí o irmãozinho que é da graça, ele vai diante de Deus e fala assim: Deus, eu sei que eu faço um monte de coisa errada, mas me perdoa, Senhor, porque aquele sacrifício de Cristo na cruz foi por esses meus pecados. E aí ele se alegra, aí ele vai diante da graça de Deus, se reveste, e aí ele fala assim: eu não posso pecar porque eu quero agradar o coração do meu Pai. O que tem medo da lei não peca com medo da lei, mas o que está na graça não peca porque quer agradar o coração do Pai. Quantos preferem não pecar para agradar o coração do Pai, ou não pecar com medo do diabo? Quantos querem não pecar com medo do diabo? Eu não. Toda vez que o diabo tenta: você pecou, eu falo assim: e qual o problema? E você, trouxa? Quantas coisas você já fez errado? Você foi jogado do céu, pensa o tamanho do teu tombo. Eu só tomei um tombinho, você caiu do céu, trouxa. É assim que você tem que falar com o diabo é trouxa. Vamos falar para o diabo que ele é um trouxa? Vamos lá, enche o seu pulmão, você vai falar assim: seu trouxa, com toda a vontade. Não, 3, você vai apontar o dedo na cara do capeta. Ele está aí, porque a palavra de Deus diz que o lugar dele não onde que é? Debaixo do seu pé. Então ele está aí, você sabia que ele está aí? Tá isso, pisa mesmo, pisa direitinho. Aí você vai olhar para ele e falar assim: ó, não precisa, não faz isso, senão ele não enxerga, ele vai ficar fechando os olhos. Ele tem que ver você falar na cara dele. Nós nascemos para atormentar o inferno. Então você vai olhar para ele e falar assim: ó, seu trouxa, tu é trouxa demais, bicho. Eu fui escolhido, eu nasci para desfazer as tuas obras, trouxa. É isso. A sua posição em Deus é ser mais que vencedor, e o diabo está debaixo do seu pé. Aleluia. Só quem crê nisso fala glória a Deus. Só quem crê nisso, sapatinho de fogo, vai lá. Oh, aleluia. O diabo nasceu para tomar porrada, eu nasci para derrubar o inferno. Oh Deus. Veja, então os princípios que Paulo apresenta é que você pode viver por fé, ou viver em obediência na lei, porque aquele que obedece à lei também é justificado porque ele obedece. Só que me diz quem obedece tudo da lei? Não há um justo sequer, Romanos 3. Porém, aquele que tem fé em Cristo Jesus é justificado pelo sacrifício de Cristo. E você pode viver então com base na graça. Chega de condenação. A salvação depende exclusivamente da graça. Você viu que interessante? A gente vai falar para um irmão que ele precisa ser salvo e receber Jesus. E aí o irmão às vezes vem com umas desculpas. E o que você fala para ele? Irmão, só crê em Jesus. Se você crê em Jesus, você vai ser salvo. Aquele que crê com o coração e confessa com a boca será salvo. Só basta crer. Que é? Me fala o seguinte: qual é o maior milagre? Deus te curar ou salvar você do inferno? Qual o maior milagre? Deus fazer você prosperar, ou ter um casamento realizado, ou salvar você das garras do diabo? O que é o maior? O que é o maior milagre da vida? I couldn't understand. Qual que é? Fala para mim. É o ser salvo do inferno. Se para ser salvo do inferno você não precisa fazer nada, por que para ser curado você precisa? Por que para você ter um casamento realizado você precisa? Por que você para prosperar precisa? É a graça de Deus. Se Ele te deu de graça a salvação, de graça também te dará todas as coisas. Então não preciso trabalhar? Experimenta, vai ficar sem comer. Mas você não falou que era de graça? É claro que é de graça. Mas quem trabalha tem uma medida. Quem crê na graça, trabalha e recebe o triplo. Quem crê e, por exemplo, confia em fazer um bom regime, que nem eu, em comer coisas saudáveis, vai ter uma vida
com base na alimentação saudável. Mas quem anda debaixo da graça, confia na bondade de Deus, além de fazer tudo que tem que fazer para ter um corpinho cuidado, que nem eu, olha, vai viver até os 120 anos, em nome de Jesus. Isso é a graça de Deus, é graça. Quer dizer então que eu não preciso trabalhar, não preciso fazer o que precisa, porque aquele que não trabalha não deve comer, mas a graça vai fazer multiplicar. Gozado, você trabalha tanto quanto o outro do lado trabalha, mas na hora de ser abençoado demais, porque o outro já vai receber a paga do seu trabalho, mas você, além de receber a paga, Deus vai mandar o bônus, Deus vai abrir novas portas, Deus vai te favorecer com negócios rentáveis, Deus vai tirar para entregar na sua mão, porque você é agraciado por Deus. Quantos creem nisso? Segundo, você tem duas escolhas, dois estilos de vida, você também tem dois resultados. Olha só, Gálatas 3,10 diz que assim, olha aí: todos quantos, pois, são das obras da lei. Quem é da obra da lei está onde? Está debaixo de? Onde ele está? Debaixo da maldição. Porque está escrito: todo aquele que não permanece em todas as coisas desse livro da lei, para praticá-las, estão debaixo de maldição, é maldito. Agora no verso 14, diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Então veja, ou você recebe a maldição se escolher andar no caminho da lei, ou você recebe a bênção se escolher andar no caminho da graça. A bênção é ser colocado debaixo da graça de Deus, sob o seu favor imerecido. Sabe, você nunca vai merecer nada, então pare de se justificar, deixe que Cristo Jesus justifique você e receba a bênção de Deus. Maldição é tudo aquilo que está escrito lá em Deuteronômio 28, tem uma lista lá, o capítulo todo: maldito serás ao entrar ou ao sair, maldito será, maldito será, maldito será. E olha só, a maldição, ela vem porque você não cumpre a lei. Abre aí Deuteronômio 27, verso 26, olha o que está escrito comigo. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 27, verso 26. Deuteronômio 27, verso 26. Olha só, o 28 vai falar de toda maldição, mas o 27 é condição para ser maldito. Se você quiser ser amaldiçoado, é só você fazer o que diz no verso 27. Capítulo 27, verso 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprido. E todo o povo dirá: amém. Amém. Se não cumprir todas as palavras, tem todas os mandamentos e ordenanças de Deus, se você não cumprir, você será maldito. Fala, estou fora. Qual que é essa maldição? Se você for ler o capítulo 28, você vai ver vários tipos de maldição. Eu só vou falar para você, depois você pode ler. Olha só, fala que tem maldições no corpo, fala que vai ter fome, pestilência, tumores, sarna, prurido é aquelas pereba que vaza pulso, prurido, cegueira e todas as enfermidades. Vai ter maldição familiar, filhos doentes, infidelidade no casamento, casamento destruído. Vai ter maldição na mente, confusão, perturbação de espírito, loucura, medo de perder a vida. Vai ter maldições financeiras, fracasso de colheitas, seca, ataques de insetos, animais domésticos estéreis, falta de alimento e de bens materiais, ladrões que roubam. Você vai ter maldição também pessoais, perseguições, injúrias, destruição, aprisionamento, escravidão, e maldições na guerra, derrotas e subjugados pelo inimigo. Esse que é o resumo das maldições que está lá. Se você não cumprir uma só
dos mandamentos. Se você falhar num só, será maldito. E Cristo veio morrer na cruz, porque a morte de cruz era a morte para quem era amaldiçoado. Era a pior morte que tinha. Era a morte por maldição. Então Cristo morreu numa cruz para se tornar maldito. E Ele quebrou a maldição que estava sobre a nossa vida. Amém. Então você é salvo pela graça. Mas por que quer viver pela lei? A própria palavra diz que se você crê como o crente Abraão creu, vai desfrutar das bênçãos dele. E se você crê em Jesus Cristo que morreu naquela cruz por você, você será livre de toda a maldição. E tem a bênção de Abraão. É o prêmio para aqueles que creem. Gálatas 3,13 diz lá, volta lá para que a gente estava lendo. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fala, Cristo me resgatou da maldição. Fala, eu sou livre. Livre para correr. Livre para dançar. Livre para viver por ti. Todo mundo, eu sou livre. Eu sou livre. Só quem é livre fala assim, ó. Oh, 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 oh. Eu sou livre. Só quem é livre, dá um brado aí. Amém. Você é livre, irmão. Cristo morreu para te fazer livre. Às vezes vivemos presos porque escolhemos viver preso. Pastor, eu vivo preso. É claro, aquele que escolhe fazer coisa errada vive preso. Imagina, você escolhe fazer a coisa errada e no dia seguinte você pede perdão, você é liberto. Aí depois você vai lá e escolhe fazer de novo a coisa errada. Aí você fica mal, vai lá, pede perdão, fica liberto. Só que você pede perdão, fica só livre o tempo de você pecar de novo. E você vive escolhendo cair no errado. Sabe qual o problema das pessoas que escolhem andar no caminho de morte e erro? São pessoas que provavelmente não nasceram de novo, não entenderam quem é Deus. Porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É fato que a gente vai errar. É fato que alguma coisa vai acontecer e você vai dar um escorrega. Quantos escorregaram hoje? Nossa, o resto não escorregou hoje. Levanta a mão, santos de Israel que estão aqui presentes. Olha só, o 13º discípulo apareceu. O santão. Falei, eu sou santo porque ele é santo. Amém, mas nós escorregamos. Falamos o que não deve, pensamos o que não deve, agimos como não deve, somos infiéis, damos nó, não fazemos como tem que fazer. Na verdade, nós damos nó nas coisas, damos jeitinho, quebra aqui, quebra ali, vai lá, remenda, finge que não aconteceu. Mas deixa eu falar algo para você. Você quando escolhe viver assim, é sinal que você não conhece quem é o Pai. Porque aquele que conhece Deus como Pai, faz tudo para agradar o Pai. E quando ele peca, ele fala assim, oh Deus, errei. Mas tudo bem, eu sei que o Senhor me perdoa. Eu quero acertar. E Deus conhece o coração. Deus sabe muito bem daqueles que não são levianos com a palavra e que amam e querem agradar o coração dele. Mas qual é esta bênção que é mencionada por Paulo nesse verso que nós lemos? Eu não parei de ler ele aqui ou não? Li todo ele, né? Bom, Gálatas 3:29, mesmo texto, mais à frente um pouquinho, abre aí, diz assim, ó: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quem é de Cristo aqui? Amém. Então, os judeus, tem algum judeu aqui no nosso meio? Você é judeu? Não, eu não quero ser judeu, eu sou gentil, porque judeu fica vivendo pela lei. Eu sou gentil, a lei para mim não funciona. Então nós não somos judeus. Agora você pode virar para um judeu e falar assim, ó: eu sou filho de Abraão também. Porque é mediante a fé em Cristo, a bênção que estava em Abraão passa a ser
na minha vida. Você já viu algum judeu pedindo esmola? Você já viu alguns judeus de engraxate? Não desmerecendo o trabalho de engraxate. Se você for nos Estados Unidos, você vai encontrar muitos e muitos judeus lá. Tem muito judeu prosperando demais. Que eles vivem debaixo da lei do merecimento, porém há uma promessa. Eles são filhos de Abraão. Mas agora você faz parte desta herança. E você tem a chance de prosperar como os judeus prosperam. E vou te falar, é muito mais, porque judeu tem a graça, a bênção. A graça está naqueles que não merecem a lei, mas ele tem uma bênção. Você tem a abundante graça. É mais do que o normal, é superabundante, é uma medida boa, recalcada e sacudida e transbordante. É isso que Deus tem para você. Olha só, somos filhos e herdeiros segundo a promessa. Ser herdeiro é algo muito bom, porque quem é herdeiro recebe uma herança. E quando recebe uma herança, a herança fala de algo que a gente recebe pela qual nós não trabalhamos. Quem trabalhou para você receber herança? Alô? Quem é que trabalhou? Você recebeu uma herança na família. Você vai receber uma herança. Quem trabalhou, seu Valdemir? Seu pai. Olha só qual é o benefício de receber herança. Que você vai receber algo pela qual você não trabalhou. Foi o pai que trabalhou para te entregar no lugar. Amém? Então é muito mais, isso já é bênção. Então ser herdeiro é muito bom, porque fala disso. Então você é amado e é herdeiro segundo a promessa. E qual foi a promessa? Romanos 4,13. Concluindo aí, estamos quase encerrando. Luciano, pode vir com o teclado, vai. Fazer um fundo aqui. Romanos 4,13, olha só. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do rei, e sim mediante a justificação da fé. A promessa para Abraão veio, sabe por quê, Taylor? Porque Abraão creu na promessa. E a promessa vem para nós. Os irmãos liberem um instrumento aqui, por favor. E a promessa de Deus vem para nós da mesma maneira, porque cremos. Você tem que crer que primeiro você é escolhido. Você tem que crer que você foi escolhido para ser filho, Aline, filha. Que não há nada que possa impedir a tua filiação. Você é de Deus. As pessoas às vezes não creem nisso. As pessoas agem como se fossem filhas do diabo, porque querem fazer as coisas erradas. Mas não é o teu caso. Você é filho de Deus, separado pelo Cordeiro. Enquanto muitos estão gastando tempo achando que merecem algo, ou fazendo alguma coisa para merecer algo de Deus, são livres aqueles que descansam no Senhor. Falam assim: eu já fui comprado. Não existe nada que Jesus possa fazer a mais para mim, porque tudo que era para ser feito Ele fez. Então eu ando no descanso de que aonde eu pôr os pés vai ser me dado por herança. Aonde que eu tocar será santo, será santificado. Essa é a grande promessa de Deus. Pela fé, Abraão recebeu a promessa de ser herdeiro do mundo. Isso é algo grande e extraordinário. Nós também somos herdeiros desse mundo. Diz Romanos 4,13 que a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Sabe que essa palavra mundo no grego, ela é cosmos. Foi daí que vem de cosmos, universo. Os cosmos, é cosmos com K. O cosmos no grego, ele significa todos os bens, riquezas e vantagens. Sabe o que você recebeu em Abraão? Você que crê, todos os bens desse mundo. Então pode ser que hoje você não tenha usufruído disso, mas se você abrir seus olhos e confiar, Deus vai te levar a experimentar muito mais do que você tem provado hoje, Fernando. Vai distribuir para todo o litoral água, chá, refrigerante, convenção. Só não vai distribuir cachaça, não vai mesmo, em nome de Jesus.
mas vai distribuir, vai abrir distribuidoras, filiais. Não é porque você merece, é porque a graça de Deus me garante a herança. Eu não sei o que você tem padecido, sofrido, não tem sido vitorioso. Para de pensar nas derrotas. A palavra de Deus diz assim: eleva meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? Ele só vem de Deus, que fez os céus e a terra. Deus prometeu coisas grandiosas acerca de você. Cadê seus sonhos? Eu, quando eu era jovem, recebi uma promessa de Deus na minha vida, que um dia eu pregaria num estádio. Acho que todo mundo recebe essa promessa, não é verdade? Não pode ser numa quadra, tem que ser num estádio. Eu não sei, não fui eu que gerou isso, foi Deus que falou através de algumas pessoas. Eu também não estou nem um pouco preocupado, porque eu não vivo sonhando em fazer isso. Depois, passado um tempo, esquecido já dessa promessa, porque a Paula teve sonhos, né? Numa época que eu estava muito mal espiritualmente, e Deus falava para ela que me levaria a pregar para multidões em momentos especiais. E aí passou um tempo, eu fui numa conferência, foi em 2008, nos Estados Unidos, com o nosso pastor Napoleão, que é o pastor da cidade ele está em Atlanta, acho que é. E aí na conferência ele me abraçou e falou assim: irmão, eu não sou de fazer isso, mas Deus me deu uma palavra para te falar. É só uma palavra, eu não sei o que significa para você, mas ora nisso, que eu não sou de fazer isso, nem sei fazer essas coisas. Deus me disse para te falar: estádio. Naquela hora eu lembrei da promessa. Sabe por que estão se investindo em grandes estádios no Brasil? Para um dia eu pregar neles. Essa é a promessa. Estádios chiques para a conferência dos radicais livres e santos será cobertos para as nossas conferências de avivamento, tomar os lugares que festejavam para fazer forró, samba. Agora, onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Olha que profético, essa é a grande promessa. E aí eu me vejo numa conferência onde tinham 2.200 pessoas, podendo celebrar a Deus ali, e eu olhava aquela multidão, e poder ver o povo sendo tocado, poder ver minha casa sendo restaurada, poder ver as coisas acontecendo. Eu falo: Deus, eu não mereço. E Deus fala para mim: é verdade, mas é porque eu escolhi abençoar você, é que eu vou te abençoar. Isso está acontecendo comigo, e eu tenho certeza que está acontecendo com você. Deus escolheu a Val para abençoá-la com a cura. Deus escolheu o Rodrigo para abençoá-lo e colocar em destaque diante de muitos que às vezes tiraram sarro dele, que não creram nele, e nem ele mesmo acho que creu. Ele só andou confiante, fazendo o que tinha que ser feito, e Deus deu além do que ele sonhava, e vai dar muito mais. Deus é assim, Deus tem feito dessa maneira. Às vezes Deus nos deixa passar por aflições para testar o nosso coração. Ele quer saber se você sabe também perder, porque ninguém vai receber nada sem antes não tiver dado. Deus faz assim. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Mas essa promessa que veio pela fé na vida de Abraão, não veio porque ele obedecia a lei, porque Abraão é antes da lei. Abraão nem conhecia a lei. A lei veio depois, lá em Moisés, lá na frente. E Abraão então se agradou porque só cria, agradou o coração de Deus. Nós somos herdeiros dessas grandes riquezas. Isso inclui ser bem sucedido. Ser herdeiro é ser saudável, ser forte, ter uma vida revigorada, ter disposição. Olha o que diz o Salmo 103, para a gente quase encerrar. Tem mais um verso que eu quero ler. Esse é um salmo, Davi canta. O salmista aqui declara algo a Deus. Eu queria também declarar aqui, profeticamente. Queria que você desse a mão para o seu irmão.
Deixa aberto nas suas pernas a Bíblia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Então, por que não há mais crentes experimentando essa bênção? Se as promessas é deleite, se as promessas é benefícios, se a promessa é perdão, ser curados de enfermidades, ser livrados da cova da morte, se a promessa é para que a nossa velhice seja cheia de bens, provisão, se a promessa é que a nossa sorte, a nossa mocidade seja renovada como a da águia, por que tem alguns que ainda não experimentam essa bênção? Romanos 4, verso 13, não precisa abrir, só ouça. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. É pela graça de Deus que as promessas de Abraão estão disponíveis para você hoje. Não foi pela lei que Abraão recebeu a promessa, mas foi pela fé. Somente aqueles que vivem na esfera da graça é que podem desfrutar dessa bênção. Isso é cancelado quando tentamos conquistá-la por esforço próprio. Quando a gente quer merecer algo, fazer algo por merecer, essas coisas se cancelam. Mas deixa eu falar algo. Aquele que confia em Deus, que anda debaixo do amor do Senhor, se revestem do amor dele, esses são os que herdarão as bênçãos dessa terra. Então o grande segredo é viver na graça. É verdade que você não merece, mas e aí? Ele me escolheu. Ele te escolheu. Quais são as promessas que Deus fez à sua vida? O que Deus sonhou para você? Os planos do Senhor não se frustrarão. Somente creia. Eu sei que a sua consciência e o inimigo têm levantado às vezes acusação contra você, para te impedir de avançar. Mas deixa eu te dizer algo. Pode ser que você está vivendo hoje dias que há anos atrás você nunca sonhou. Pode ser. Mas só está começando o que Deus quer fazer. Só está no começo. Nós temos algum velho aqui de 99 anos? Onde está? Mesmo se tivéssemos, ainda há uma promessa. Ainda há uma promessa. De ti farei uma grande nação. Fica de pé no seu lugar. Ele só está começando uma história. Deixa eu te falar. Eu
recebi 2 palavras proféticas, e não é de qualquer profeta meia boca, é de gente que eu ando. Esse último mês, o pastor Gilberto é quem me discipula, vocês conheceram ele lá. E ele não é disso também, ele é muito reservado nas questões de liberar a palavra profética. Mas ele há um mês atrás, no meio de uma oração, estava lá, o Elias estava comigo, e a gente lá com os pastores, ele liberou uma palavra, dizendo assim para mim: Jean Felice, porque você tem bebido do cálice da justiça e da lealdade, da honra, cálice da honra. Se você tem bebido do cálice da honra, Deus vai acrescentar multidões de discípulos no seu ministério. E olha, eu vou falar algo. Uma coisa que tem marcado as nossas vidas é o zelo pela honra. Honrar a Deus, honrar os irmãos, ser leal, transparente, sérios, justos, buscando realizar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos com todo zelo e integridade. Tudo que nós fazemos aqui, nossa vida financeira da igreja, tudo é rasgado e aberto para você poder enxergar, ler, questionar, buscar. Não tem nada que fazemos que não tenha um comprovante, que não tenha um recibo, que não tenha uma aprovação, que não tenha um sim. Não somos aqueles que ficam vendendo a bênção. Somos aqueles que são sérios, honestos. Precisamos do dinheiro para manter isso aqui. Estava pensando assim, por que Deus até agora não deu certo aquele terreno em Itanhaém? Será que Deus falou para mim que acho que não é para comprar aquele terreno não? Que Ele quer que a gente reforme o prédio de 1.500 pessoas. Às vezes vamos precisar de dinheiro para reformar o prédio. Porque você acha que isso aqui vai dar conta para nós? Nós vamos ter que fazer algo. E aí eu fiquei pensando, será que é por isso? Porque estava tudo certo para a gente comprar o terreno. Ainda está, eu já mandei uns 2 e-mails para o rapaz, não fala nada. É um terreno muito bom, 17 mil, né? Era 20 mil, 30 mil reais que eu pedi isso. Nem lembro mais, mas eu fiz uma proposta, foi 20 mil, acho. Não, mas eu fiz uma outra proposta. Acho que é 10 mais 10, foi 20 mil. Um terreno de 17 mil metros quadrados. Amém, aleluia. E eu acho que o cara aceitou assim, mas as coisas ficaram tão enroladas. Eu fiquei pensando, mas Deus não fez isso. Porque eu sei que Deus faz o melhor. Às vezes você ia pensar, poxa Deus, cadê minha bênção? Eu quero meu terreno. Mas o propósito de Deus às vezes são outros. Nós não entendemos. Mas uma coisa eu confio, que Deus sempre tem o melhor. Deus sempre tem o melhor. E aí nessa conferência, eu também recebi a outra palavra lá, e o pastor Gilberto estava com aquele headset que cagueta tudo ali, né? Porque ele não fica segurando o microfone, dá para tirar e falar, né? E aí ele me manda sentar numa cadeira. Ele estava pregando sobre o trono de Deus, que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais ao lado dele. E aquele que se assenta é aquele que descansa, posição de autoridade. E aí ele me pede para sentar. Eu falei, senta aí. E ele falou, César, e começou a liberar uma palavra sobre a minha vida, que falava sobre autoridade e sobre poder. E quem estava conosco na virada do nosso aniversário aqui, 4º ano, eu falei que Deus estava nos levando para outro nível de autoridade. E eu fiquei abismado com aquilo. E ele me encerra orando, falando assim: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É o salmo que eu tenho pregado e orado com os irmãos em quase todos os apelos. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000. E a palavra veio. Eu falei, Deus tem uma promessa para nós. Hoje você sonha às vezes pequeno, não consegue discernir aonde Deus quer te levar direito. Mas os planos do Senhor é para que você voe como as águias, e tenha vitalidade, tenha força e conquiste os planos dele. Às vezes você pensa que sonhar como águia, voar como águia é ter um trabalho em outra nação, ou em outro, num estádio, como eu falei. O sonhar como águia, irmãos, é que aquilo é muito mais alto do que você pode mesmo discernir. Vai muito além dos seus pensamentos, é em direção ao trono de Deus, não ao trono de homens. Quem anda comigo sabe que eu sou livre de reconhecimento, não careço disso. Não fico em busca de honras para mim, não fico. Alguns irmãos eu vejo às vezes ficam pedindo, olha, meus irmãos me honram. Eu não peço isso, tem que me honrar. Eu acho que a honra você conquista, a honra você trabalha. As pessoas que são leais e nobres,
reconhecem e te honram. Você não precisa falar nada. Mas Deus tem nos dado um caminho de honra. E Deus tem isso para você. E sabe que quando vem essa promessa, vem uma palavra dessa, é a palavra para a igreja. Porque quem nos acompanha caminha junto. Eu estava falando com os nossos futuros líderes aqui no CTL. Falei, irmãos, você já conseguiu imaginar o que vai ser daqui a 5 anos a Igreja Videira aqui na Baixada Santista? Porque só em 4 anos agora, fez em fevereiro que eu mudei para cá, nós saímos de uma família para mais de 340 discípulos. Isso envolve as crianças, Santos e Itanhaém. Ah, mas é que de Itanhaém uma parte veio lá da sacerdócio. Quantos? 15, 20. Uma parte veio de Peruíbe. Só tem 18 agora de Peruíbe. Que veio mesmo eram 10, porque saiu um monte de gente agora. E não importa, Deus vai te fazer herdar. O trabalho de outros você vai herdar. É assim que herança. Outros trabalharam para você usufruir dela. Então veja, Deus quer fazer algo novo. E para que Ele possa fazer algo novo, você tem que sair dessa questão que você merece algo. Você não merece. Fala para o seu irmão, você não merece. Mas você fala assim, mas a abundante graça te alcançou. O favor imerecido está sobre você. Por isso, meu irmão, cresça, avance, conquiste, tome por herança, ande pela fé, porque o justo viverá pela fé. Para você ser justo, ereto, não ser condenado, porque o justificado é aquele que não é condenado, vive por fé.